Sem muitas delongas e havendo no regimental, eu declaro aberto essa reunião especial da eleição do presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 31 de 2014, com a finalidade de investigar se os valores das tarifas cobradas pelos concessionários nas rodovias paulistas estão em consonância com os critérios definidos nos editais de licitação, propostas e contratos firmados e com a lei federal que rege as concessões de obras civis públicas. Como o tempo urge, eu indago dos presentes se há alguma proposta em relação à indicação da presidência desta comissão. Pela ordem, presidente. Eu faço questão de... Palavra o novo deputado Bittencourt. Bom, senhor presidente, senhores deputados, público que participa aqui dessa importante reunião de instalação, de escolha aí do presidente e vice que vão comandar e coordenar os trabalhos dessa CPI. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esta foi uma das CPIs apresentadas pela oposição, encabeçada pelo deputado Antônio Mentor, no início da legislatura. Tivemos, inclusive, no momento do protocolo, uma discussão interna na casa, se a pessoa entrava por uma porta, se entrava por outra. Foi resolvido pela decisão do presidente naquele período, acatada, obviamente, por todos a interpretação do presidente. E queria dizer, deputado Campos Machado, que preside essa reunião, que observando a composição das CPIs instaladas nessa legislatura, todas elas contaram com a participação no comando da CPI, na presidência da CPI, o autor ou a autora do requerimento. Isso foi a tradição de todas, sem nenhuma exceção, dessas CPIs que essa legislatura instalou e, obviamente, várias delas tiveram um resultado importante. Desta forma, senhor presidente, senhores deputados, eu queria aqui, para manter a tradição da casa, para termos um trabalho coletivo, transparente, onde todos possamos discutir as questões fundamentais que motivaram a criação dessa CPI, queria aqui, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, fazer a indicação do deputado Antônio Mentor para presidir essa comissão como autor do requerimento e, obviamente, mantendo a tradição dessa legislatura. Então, temos a indicação do deputado Bittencourt para que o nobre deputado, meu amigo, meu irmão Antônio Mentor, seja o presidente. Com a palavra, o nobre deputado Coema Cris. Presidente, eu queria primeiro saudar todos os deputados, dizer que o PSDB indica o deputado Bruno Covas para se colocar como candidato a presidente dessa CPI. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o novo deputado Antônio Mentor. Primeiro, para cumprimentar o presidente Campos Machado, deputado Aldemarque, deputado Cauê, deputado Bruno, deputado Giriboni, deputado Davi, deputado Bolsoni, que compõem aqui essa comissão parlamentar de inquérito, que deverá tratar de um dos temas mais centrais de interesse da população do Estado de São Paulo, que, sem dúvida nenhuma, é onerada por valores altíssimos na cobrança do pedágio, nas nossas rodovias, que remete, essa população do Estado de São Paulo remete a esta casa a responsabilidade de discutir esse tema, de investigar as razões pelas quais as tarifas de pedágio assumem essa dimensão, essa proporção que impacta tão fortemente a vida do povo paulista, discutir e investigar se são justas as razões que levaram o governo do Estado de São Paulo a estabelecer esses valores tarifários para quem utiliza e para aqueles que, mesmo não utilizando as rodovias do Estado de São Paulo, também são impactados por esses valores, já que tudo aquilo que é transportado pela rodovia, todos aqueles que se utilizam profissionalmente das rodovias concessionadas e que pagam esses valores astronômicos nas tarifas de pedágio, sofrem também nos preços de todas as mercadorias, de todos os serviços, de tudo aquilo que é consumido no Estado de São Paulo, sofre também esse impacto forte
e altamente nocivo aos interesses do Estado, por razão pela qual penso que essa comissão parlamentar de inquérito, ela tem uma importância fundamental, eu diria que uma importância central nos interesses do Estado de São Paulo. Evidentemente que nós sabemos, a bancada do PT reconhece sua posição minoritária neste conjunto de deputados que compõem a comissão parlamentar de inquérito. Mas a comissão parlamentar de inquérito, ela é vista como um direito da minoria. Ela é vista como a necessidade de expressão daqueles setores que, mesmo minoritários na correlação de força do parlamento, têm também o direito de se expressar e de fazer valer também as suas opiniões, razão pela qual a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo adotou como prática a indicação de alguém, mesmo que opositor, mesmo que minoritário, desde que tenha sido ele o primeiro subscritor das assinaturas que garantiram a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, garantiram a esse primeiro subscritor o direito de presidir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo sendo um conjunto minoritário, até por uma questão de respeito às iniciativas que os deputados e deputadas da Casa adotam para fazer valer as suas opiniões. E eu queria aqui agradecer a indicação que me faz meu companheiro de bancada, deputado Gerson Bittencourt, dizer que me sinto honrado pela lembrança, dizer que tenho toda a disposição e tenho me debruçado sobre esse tema durante todos esses anos que exerço o mandato como deputado estadual nesta casa. Tenho me dedicado a esse estudo, tenho participado da Comissão de Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa, o deputado Campos Machado, deputado Aldo, que também fazem parte da Comissão de Transportes, acompanham o trabalho que nós tentamos fazer na busca de soluções para os problemas, e não os problemas políticos da disputa interna ou da disputa ideológica, disputa programática que existe entre os nossos partidos, mas para defender o interesse do povo paulista. Imaginem só que uma viagem que é feita por um carro de passeio, que sai de São Paulo e vai para a terra do meu líder, deputado João Paulo Rilo, em São José do Rio Preto, gasta R$ 70,60 de tarifa de pedágio. Os mesmos 400 quilômetros transitados numa rodovia federal, numa viagem que vai de São Paulo a Curitiba, custa pouco mais de R$10. É uma diferença astronômica. E aí dirão, evidentemente, os defensores do governo do Estado de São Paulo, que as estradas paulistas são as melhores estradas do Brasil, e nós sabemos disso. Sempre foram. Não são as melhores agora porque concessionadas, não são as melhores agora porque pagamos preços tão altos nas tarifas de pedágio. A rodovia Anhanguera, Bandeirantes, Washington Luiz, que levam as pessoas nesse trajeto que eu me referi, de São Paulo a São José do Rio Preto, já eram rodovias em 1998 que garantiam segurança, conforto para aqueles que transitavam por ela. Deputado Aldemar, que é de Rio Claro, deputado Davi Zaia, que é de Cordeirópolis, deputado Bolsoni também, que é de São José do Rio Preto, e Gerson de Campinas, Rilo também de Rio Preto, todos nós sabemos disso. Essas estradas sempre foram pedágios astronômicos que elas se transformaram nas melhores estradas do Brasil, absolutamente ao contrário. Então, deputado Campos Machado, reafirmando aqui a minha disposição, minha vontade, e diria até, sem nenhuma arrogância e jogando a modéstia às favas,
eu me dediquei a isso. Eu me empenhei, estudei, trabalhei para que um dia nós pudéssemos ter um instrumento de investigação com os poderes de uma CPI, que são equivalentes aos poderes judiciais, que possam nos permitir exercer na plenitude os nossos mandatos de deputado, na defesa dos interesses do povo paulista e especialmente no que diz respeito a esta questão que aflige, que onera, que altera o custo São Paulo, que já é um custo alto por conta de várias razões que eu não quero aqui adentrar. Mas por inúmeras razões, o custo São Paulo já é alto e adicione-se a esse custo São Paulo os valores pagos nas tarifas de pedágio. Por isso, senhor presidente, agradecendo aí a atenção, a generosidade da presidência em me abrir esse espaço para que eu possa me declarar aqui disponível para exercer com absoluta imparcialidade, com total dedicação a presidência dessa comissão parlamentar de inquérito, se esse for o desejo da maioria dos seus membros. Eu quero comentar os deputados aqui presentes, deputado Cajanás, deputado Isaac Reis, deputado Alexandre Batista, e sem emitir opiniões, as quais eu guardo para mim mesmo a respeito do tema trazido pelo deputado Antônio Mentor. Temos 2 nomes submetidos à apreciação desse plenário: o deputado Antônio Mentor, indicado pela bancada do PT, e o deputado Bruno Covas, indicado pelo deputado Cauê Macris. Vou passar a colher os votos. Deputado Cauê Macris. Bruno Covas. Deputado Cauê Macris, vota deputado Bruno Covas. Deputado Bruno Covas. Alguma mudança de última hora? Voto em mim mesmo, excelência. Deputado e secretário Geriboni. Deputado Bruno Covas. Deputado e secretário da Visaia. Deputado Bruno Covas. Deputado Bruno Covas. Mas eu tinha perguntado ali no deputado Bolsonaro, mas eu vou perguntar. Mas deputado Bolsonaro, vota em que... O senhor sinalizou não, eu só fiz assim com a mão para ver se minha caneta estava na mão ainda. Eu acompanho o senhor, tanto pelas palavras, pelas ações e também pelos gestos. Quando o senhor fez assim... Obrigado, deputado Bolsonaro. Muito obrigado. Deputado Aldemar, que meu amigo, meu irmão à minha direita, você sabe que à minha esquerda dificilmente alguém senta, viu, Aldemar? É só a direita. Mantendo a tradição da casa, eu voto no Antônio Mentor. Deputado Aldemar, que vota em Antônio Mentor. Deputado Antônio Mentor? Eu vou acompanhar o deputado Bruno Covas, vou votar em mim mesmo. Desculpe, Antônio Mentor. Meu futuro prefeito de Campinas, deputado Bittencourt. Voto no deputado Antônio Mentor também para manter a tradição dessa casa e para que a gente tenha uma comissão participativa, transparente, onde a gente possa identificar os problemas que levaram, que originaram a esse pedido de CPI. Não havendo a necessidade do presidente votar, porque nós temos 5 votos favoráveis ao deputado Bruno Covas e 3 votos favoráveis ao deputado Antônio Mentor. Por 5 votos a 3, o deputado Bruno Covas foi eleito presidente da CPI e eu convido para assumir essa presidência. E peço em seguida a palavra. Brincava de bolinha. Não. Boa tarde a todos. Agradeço aos deputados que me elegeram presidente. Parabenizar o deputado Antônio Mentor. E com certeza vamos ter aqui toda a relação cordial que sempre tivemos ao longo de outras experiências nesta casa, durante os 4 anos que aqui estive, antes de ter me licenciado ao cargo de secretário do Meio Ambiente. Passamos agora à eleição do vice-presidente desta comissão. Deputado Campos Machado, com a palavra. Eu quero indicar o meu amigo, meu irmão de fé, Antônio Mentor, para ser o vice-presidente da CPI. Pela ordem, deputado João Paulo Rilo. Uma questão de ordem aqui. Quer saber se a indicação do deputado Antônio Mentor para vice prejudica a indicação dele para relator da CPI.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Eu não vou responder ao deputado João Paulo Rilo, mas pelo que entendo, a indicação do vice, a indicação é votada e a relatoria é escolha do presidente. Então, mas tem impedimento? Não é impedimento, mas é uma prerrogativa do presidente indicar o relator da sua confiança, que não é votado o relator. A presença a vice é votada. E eu me propus aqui a indicar o nome do deputado Antônio Mentor como vice. Agora, a relatoria é uma escolha pessoal do presidente, segundo o regimento. E segundo o regimento, o presidente também responde à questão de ordem do deputado João Paulo Rilo. Apenas o presidente das comissões não pode funcionar como relator. Continua em aberto a palavra. Temos apenas uma indicação. Não havendo mais indicações, vamos passar a fazer a votação. Se os deputados forem favoráveis à indicação do deputado Antônio Mentor, permaneçam como se encontram. Aprovado, ele deputado Antônio Mentor, vice-presidente da comissão. Deputado Antônio Mentor, gostaria de fazer uso da palavra? Perfeito. Presidente, você queria, nesse momento, indicar o deputado Davi Zaia como relator desta CPI. Deseja sucesso no trabalho do deputado Davi Zaia como relator desta CPI. Não havendo mais nada, pela ordem, deputado Antônio Mentor. Eu me sinto, evidentemente, honrado pela indicação, porque eu queria agradecer ao deputado Campos Machado pela lembrança. Não é do meu feitio declinar de tarefas. Vou procurar cumprir a minha missão enquanto membro dessa CPI com o mesmo entusiasmo que cumpriria se caso fosse presidente dela. Vou também me empenhar para substituir o presidente quando necessário e, ao fazê-lo, vou me dedicar também com absoluto rigor. Gostaria de, nesse momento, presidente, reafirmar aqui as razões pelas quais esta comissão parlamentar de inquérito ganha uma importância fundamental. Já me referi a isso anteriormente, mas entendo, senhor presidente, que os contratos efetuados no governo Covas, coincidentemente, seu avô, ex-governador Mário Covas, escolheram um modelo, ou melhor, o governo escolheu um modelo para essas concessões havidas em 98, que seguramente foi o responsável por essa exagerada tarifa cobrada nas praças de pedágio. Não apenas no valor, mas também na quantidade de praças de pedágio instaladas pelo Estado de São Paulo, que, se somarmos as praças de pedágio de todo o Brasil, nós teremos mais praças de pedágio em São Paulo do que no restante do país. Além das tarifas exorbitantes, a quantidade de praças instaladas também impactam de maneira absolutamente negativa os interesses do povo paulista. Então, queria concluir dizendo que vou me empenhar para exercer com toda a dedicação essa tarefa que eu penso será árdua, até por conta daquilo que se apresentou nesse momento, né? Os indicados pelo governador Geraldo Alckmin fazendo valer a sua maioria nesta comissão. Nós sabemos que dos 9 componentes dessa comissão, 3 deixaram a Secretaria de Estado há poucos dias, portanto mantém um vínculo direto com o governador do Estado de São Paulo e, evidentemente, devem a esse governador
a sua fidelidade política. Senhor presidente, antes de encerrar... Com a palavra, deputado Campos Machado. Antes de encerrar, senhor presidente, eu queria primeiro cumprimentar o deputado Antônio Mentor, dizer que eu fiz essa sugestão, essa proposta em homenagem à sua trajetória de vida, à sua dedicação, à sua lealdade aos seus amigos, à sua família, ao seu partido e aos seus princípios. E quero fazer justiça também aos membros da situação, que nenhum deles colocou a mais leve objeção quando disse que ia indicar o seu nome para a vice-presidência. Todos foram concordes, nenhum deles fez qualquer referência, até em homenagem ao deputado Antônio Mentor, à sua luta, à sua dedicação e ao seu empenho. Eu deixei de fazer as minhas manifestações pessoais, mas eu não posso deixar de reconhecer que Vossa Excelência é um dos grandes nomes dessa casa. Com a palavra, o deputado Gerson Bittencourt. Bom, em primeiro lugar, vou reforçar o que foi dito agora anteriormente pelo deputado Mentor, que obviamente nós da bancada do Partido dos Trabalhadores compreendemos, entendemos e sabemos do nosso peso, da nossa proporção nesta casa e nesta comissão e obviamente respeitamos essa composição como deveria ser, inclusive nas composições de comissão, da mesa, sempre proporcionais ao tamanho de cada uma das bancadas. Mas também queremos aqui fazer duas referências que entendo importante. Em primeiro lugar, as CPIs, de uma forma geral, não só nessa casa, mas em todas as casas, ela é um instrumento de investigação, sobretudo um instrumento de investigação da oposição ou da minoria. E ela precisa ser entendida e respeitada desta forma. E o que nós vimos aqui agora, recentemente, que esta questão, este direito da minoria, esta tradição da casa, onde os presidentes das CPIs sempre foram os autores dos requerimentos, acabou de ser quebrada aqui. Pela primeira vez nessa legislatura foi quebrada. E acho que foi quebrada, senhor presidente, de forma muito equivocada. Em primeiro, e não tenho nada pessoal contra Vossa Excelência, contra o deputado Davi Zaia, que é da minha cidade, inclusive, então tenho objeção aos nomes, mas penso que a bancada do PSDB, a bancada do governista poderia fazer um gesto diferenciado. O primeiro gesto diferenciado era não colocá-lo, senhor presidente, com todo o respeito, na presidência dessa comissão. O senhor é neto do ex-governador, na minha opinião, que não precisa de um defensor, ele era uma pessoa íntegra, todos reconhecemos, e poderia, sim, a bancada ter indicado outro nome. Eu não vejo o sentido, nada pessoal à sua figura, mas de fazer indicação àquele que começou o processo de concessão. Penso que ele não precisaria deste tipo de movimento feito pelo PSDB, penso desta forma. Em segundo lugar, a própria relatoria também fica para o mesmo grupo que sustenta o governo e o mesmo grupo que participou efetivamente da direção do Estado junto com o governador esses quase 3 anos e meio no último período. Então penso que essa iniciativa feita pelo PSDB, pela bancada do governista, não é uma atitude que ajudará os trabalhos desta comissão, porque isso já demonstra claramente uma forma de fazer e de conduzir os trabalhos dessa comissão. E isso, obviamente, é refletido na indicação dos nomes, seja do nome do presidente, seja do nome do relator propriamente dito. Então, penso que a gente já começa de forma atravessada e penso que o governo não poderia até fazer outro tipo de composição nessa comissão para que a gente estivesse já iniciando os trabalhos de uma forma diferenciada. É isso. Olá, deputado Cauê Macris. Presidente, duas questões que são importantes. Nós teremos oportunidade de debater aqui todos os assuntos relacionados à questão de pedágio no Estado de São Paulo ao longo dos trabalhos desta comissão, o que eu acredito que serão trabalhos que vão aí ajudar e vão na convergência de tentar melhorar a vida das pessoas, e para isso que foi protocolada essa CPI.
Então nós teremos essa oportunidade ao longo dos trabalhos dela, até porque hoje era uma reunião e é uma reunião de instalação do presidente. Agora, a única ressalva que eu queria fazer a Vossa Excelência, nós temos aqui na CPI duas pessoas que fazem parte como membro, que são líderes de bancadas, e nós temos todas as terças-feiras da semana o colégio de líderes. Então, eu queria ver com Vossa Excelência, né, que a gente pudesse marcar os horários dessas reuniões, né, tomando alguns cuidados para não conflitar com o Colégio de Líderes, para que a gente possa dar continuidade no trabalho, né, com uma tranquilidade. Então, é o único pedido que eu faço a Vossa Excelência como presidente dessa comissão. A presidente, inclusive, pergunta se há alguma indicação de dia e horário para as reuniões ordinárias da CPI. Se pudesse não ser na parte da tarde, nas terças e quartas-feiras, seriam bom. Agora depende dos membros, né, de cada um. Agora, tanto eu quanto o deputado Campos Machado temos dificuldades por conta das atribuições em relação ao Colégio de Líderes. Então, presidente, além disso, tem vários... O deputado João Paulo Rilo havia solicitado. Comissão de Tentar fazer um mapa aí. Bom, senhor presidente, senhores deputados, primeiro que aqui, em momento algum, nenhum de nós da bancada do PT vamos questionar a legitimidade de qualquer deputado dessa casa eleito. Tenha ele participado do Legislativo desde o início ou não. Mas nós não podemos registrar nossa leitura e indignação com a composição da CPI dos pedágios. Então, fazer uma rápida leitura do que aconteceu nessa legislatura, desde o início. No início da legislatura, inclusive num golpe de mágica aqui dentro, a bancada governista consegue protocolar na frente da oposição 10 CPIs folclóricas. CPI da dentadura, CPI da cachaça, CPI que saía do nada e ia para lugar nenhum. No sentido de obstruir, né, o papel fundamental e essencial do parlamentar de fiscalizar o Poder Executivo. A bancada do PT protocolou algumas CPIs que foi para a fila. Aqui na casa tem a regra de que funciona apenas 5 CPIs por vez. Então, essa CPI que nós estamos instalando hoje, ela é fruto de um acúmulo de anos de trabalho aqui, que infelizmente, repito, por um golpe, uma manobra interna, não conseguiu ser protocolada numa ordem razoável que pudesse trabalhar. Ou seja, pelas circunstâncias e pelo correr do tempo, obrigatoriamente teve que se instalar. E aí eu entendo como uma tremenda desvalorização ao Poder Legislativo, repito, com todo respeito àqueles deputados que todos têm legitimidade. Mas ser Vossa Excelência o presidente da comissão, uma vez que ficou esse tempo todo no governo, e o deputado Davi Zaia ser o relator. De respeito, inclusive, com os demais deputados da casa, não só com os da oposição. Né? Me cheira estranho, é muito estranho a composição da CPI e a forma como ela se compôs hoje. E dizer ao deputado Campos que ele sabe de todo o respeito que a bancada do PT tem por ele. E também respeito a sua sinceridade ao indicar o deputado Antônio Mentor, mas discordo do desfecho. Eu acho que não a indicação para vice, que é óbvio que o deputado não vai se furtar da responsabilidade, mas é óbvio que todos nós nos sentimos desrespeitados pelo deputado Antônio Mentor não ter sido indicado presidente ou relator da CPI. Todos sabem aqui que o deputado Mentor é um deputado que tem acúmulo nesse tema, é o deputado autor do requerimento. Então é uma distorção muito grande. Então registramos aqui a nossa indignação com a composição e o nosso entendimento que a tropa de choque organizada pelo governo é no sentido de obstruir os trabalhos. E faço um apelo para todos aqueles que vão acompanhar, especialmente para a imprensa, que é muito importante o acompanhamento agora da CPI. Né, o desfecho, o bom andamento dela, a pressão externa pode ser muito importante, uma vez que, infelizmente, dado o quadro, com todo respeito à legitimidade de cada deputado aqui, mas a ação do governo foi pesada no sentido de obstruir qualquer possibilidade de desvendar o que está por trás das praças de pedágio. E, na nossa opinião, as praças de pedágio, elas são nocivas. O sistema de concessão tem sido nocivo ao desenvolvimento.
E além do mais, nós queremos esclarecer uma dúvida que paira há anos. Será que esse esquema de concessão de estrada não mora aí um grande financiamento de perpetuação de um único partido no comando no estado de São Paulo? Então, essas dúvidas e outras, nós esperamos conseguir travar e jogar luz nela. Mesmo sendo minoria, nós resistiremos e faremos o trabalho com dignidade e, espero, com o apoio da população e da imprensa. Senhor presidente. Deputado Campos Machado havia solicitado, depois o deputado Marcolino, depois o deputado Giriboni. Depois o deputado Davisaia, desculpa. Que me desculpe o meu amigo, o deputado Bittencourt. Mário Covas não foi apenas um político, foi um estadista. O político é aquele que pensa nas próximas eleições. O estadista pensa nas próximas gerações. Um homem profundamente honesto, honrado, humilde, franciscano, correto, sério, preparado e de caráter. Não pode se defender. A não ser que nós façamos aqui uma sessão de Umbanda, uma sessão espírita, para que ele possa se defender do que se diz. Ninguém foi mais bem intencionado do que o vereador Mário Covas. A alusão que se faz, senhor presidente, eu não falo na condição do senhor ser neto ou filho. A alusão que se deixou transparecer é como é que foi implantada esse sistema, dando conotação de que, quando Mário Covas assim agiu, teria em mente um caminho tortuoso em relação a questões éticas ou morais. É inaceitável, senhor presidente. Fosse Vossa Excelência, irmão, filho, o que fosse. É inaceitável qualquer colocação, qualquer insinuação que se faça em relação ao governador Mário Covas. É inaceitável qualquer ponto de vista. Principalmente aquele do deputado Luciano Batista, onde ele não tem oportunidade de dizer quais foram os fundamentos do seu comportamento, porque assim agiu. Desculpe, deputado da Câmara, mas eu preciso manifestar aquilo que tem que ser dito. Eu não poderia sair desta sala sem dizer o que penso. Não seria eu. Não posso concordar, senhor presidente, em hipótese alguma. Até pensei em não fazer parte, passar para outro deputado do PTB, tendo em vista o trabalho que tem feito no Estado e no país. Mas verifico, se for caminhar por essa via, por essa estrada, eu tenho que vir aqui toda a sessão. Não posso aceitar, e tenho certeza que o deputado Bittencourt não caminhou pela estrada da leviandade, que eu conheço a sua história e o seu caráter. Portanto, senhor presidente, eu quero que fique registrado, devidamente registrado, esse é o meu ponto de vista, e registrada essa minha manifestação. Faço até em memória a história de um homem de quem eu tive profundo respeito, e tenho, porque os grandes homens, dizia Guimarães Rosa, não morrem, ficam encantados. E os grandes homens, segundo o Bilac, não morrem, viram estrelas. Eu tenho um respeito especial pela história do governador Mário Covas. E é inaceitável que nós possamos colocar em dúvida qualquer ato praticado por alguém que não tem condições de vir a público se expressar, de manifestar a sua opinião, porque assim agiu. Eu, pessoalmente, até voltei atrás em algumas posições que tinha com um homem vivo chamado Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem que reconhecer quando exagera, quando erra, quando se equivoca. Nesse caso do Mário Covas, nós não temos a menor condição de tentar jogar para o passado uma pecha que não existe. E tentar, quer se queira, quer não, a simples discussão de uma questão leviana, grosseira e estúpida como essa, pode macular a história e a trajetória de um homem de bem. A palavra, deputado Marcolino. Senhor presidente, acho que primeiro saudar essa casa, que nós passamos por 2011,
2012, 2013 e agora já concluindo quase o primeiro semestre de 2014, é que essa casa consegue aprovar ou ter em andamento uma CPI de fato relevante para o Estado de São Paulo. E só temos uma CPI relevante nesse momento, até por uma manobra das bancadas governista na Assembleia Legislativa, a gente não pôde fazer um debate tão importante como esse. Ou a CPI do metrô também, que seria uma CPI importante para a Assembleia Legislativa, a CPI que tratasse mesmo da questão da CDHU, que em outro momento acabou entrando nessa casa e teve um desfecho muito ruim pela prática também do governo tentar abafar o processo de investigação. Mas acho que nós temos que saudar no dia de hoje ter de fato uma CPI que vai fazer um estudo ou um levantamento, uma investigação de fato em algo concreto, que o Estado de São Paulo tem uma interferência, que é a questão dos pedágios, que tem prejudicado muito não só a população comum, mas também os empresários do Estado de São Paulo. Acho que um outro elemento também que vale a pena discorrer em relação a essa CPI, nós temos aqui na composição dois líderes de bancada, do PSDB e do PTB compondo essa CPI. Nós temos 3 ex-secretários do governo do Estado que acabaram de deixar o governo do Estado de São Paulo, também um secretário do PPS, um secretário do PV e um secretário do PSDB que deixou de compor o governo do Estado de São Paulo e vem compor justamente essa CPI, como eu disse, uma CPI relevante para a população do Estado de São Paulo, e o governo constrói uma conformação de uma CPI da base governista, demonstrando o olhar que o governo terá em relação a essa CPI. Então, para a gente é muito ruim o formato como foi indicado à presidência, não necessariamente pelo nome de qual deputado está assumindo ou não, se tem relação ou não com o governador do Estado de São Paulo. Mas nós sempre tivemos nessa casa que quem propõe a CPI é a pessoa que vai presidir essa CPI. Então está quebrando uma regra. Está quebrando, pelo menos, o modus operandi da Assembleia Legislativa de quem propõe a CPI, de quem colhe, busca as assinaturas, a pessoa que vai conduzir o processo. Se eu perguntar a Vossa Excelência, nesse momento, a fundamentação, inclusive, da proposta da CPI, talvez a Vossa Excelência não me desse a informação com tanta precisão como o deputado Antônio Mentor, que foi o proponente da CPI. Mas nós sabemos que a partir de agora vai ter todo um trabalho, todo um andamento da CPI, e gostaríamos que todo o trabalho, toda a fundamentação da CPI, pelo menos fosse baseado a partir do pedido da proposição da CPI. Nós não esperamos que essa CPI agora ela seja desmontada, descaracterizada do seu objeto inicial, apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentada pelo novo deputado Antônio Mentor. Então eu queria deixar isso registrado. O governo apresenta uma bancada, uma composição que de fato vem aqui para trazer novamente a mão pesada do governo do Estado sobre a Assembleia Legislativa. Mais uma vez, a interferência do governo do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa. Com a palavra o deputado Giriboni. Queria cumprimentar todos os deputados dessa CPI, cumprimentar o presidente eleito Bruno Covas, o vice-presidente Antônio Mentor, o relator Davi Zaia. Para esclarecer a minha indicação a esta CPI, um jornal, um órgão de imprensa divulgou que a tropa de choque, 3 ex-secretários do governador Alckmin fariam parte da CPI. Primeiro eu fiquei sabendo que o deputado Bruno Covas e o deputado Davi Zaia seriam membros da CPI quando foi publicada a composição da CPI. Portanto, nenhuma conversa entre o deputado Bruno Covas e o deputado Davi Zaia, em nenhum momento sabia que eles fariam parte da CPI. Segundo, foi uma prerrogativa do Partido Verde indicar o seu representante nesta CPI. O deputado Beto Trico, quando recebeu a solicitação para indicar o representante do Partido Verde nessa CPI, ele me consultou por uma questão
técnica, por uma questão profissional. Não sei se todos sabem, eu sou engenheiro e trabalhei durante 22 anos na área de transporte. Portanto, foi uma indicação dentro da lógica, dentro do Partido Verde, me consultou, e quando eu concordei foi exatamente em função de ser uma área que eu aturei durante 22 anos, durante a minha vida profissional como engenheiro na área de transporte. Então, portanto, nenhuma ingerência, nenhum acordo, nenhuma conversa sobre a participação do Partido Verde nessa CPI, muito menos com o deputado Davisaia e com o deputado Bruno Covas. Mas, com todo o respeito que nós temos ao deputado mentor, eu não posso deixar de registrar que eu convivi 4 anos com os deputados Bruno Covas e Davisaia na outra legislatura. Convivi durante esses 3 anos e 3 meses com os então secretários Bruno Covas e secretário Davisaia no governo do Estado de São Paulo. E fico muito tranquilo pelo caráter, pela formação, pela ética que eu pude presenciar durante 7 anos em que eu convivi com esses 2 deputados. Então eu entendo que a CPI está muito bem composta. Eu acho que a indicação do deputado mentor como vice-presidente dá esse caráter de independência e de postura que nós devemos ter para dar uma satisfação à instalação dessa CPI e à demanda que a população possa ter. Então estou muito tranquilo de participar e muito sereno sobre a independência e os resultados que essa CPI possa apresentar à sociedade paulista pela composição da sua direção. A palavra deputado Davisaia. Senhor presidente, primeiro cumprimentando todos os deputados presentes, todos os deputados que compõem a CPI, agradecer a indicação no meu nome por parte de Vossa Excelência para exercer a função da relatoria. Não vou entrar nessa discussão se nós temos deputados aqui nessa casa que têm mais ou menor, ou maior ou menor, se é mais ou menos deputado, né? Vou ficar com a opinião do líder do PT, que reconheceu que, a partir do momento que somos eleitos, todos temos as mesmas prerrogativas, né, e que, portanto, a indicação de qualquer um dos 94 deputados para compor a CPI ou para compor dentro da CPI qualquer das funções, né, qualquer observação a respeito disso, né, ela não tem um fundamento no regimento dessa casa e acredito que muito menos na idoneidade e no papel que cada deputado pode aqui cumprir a partir do momento que esteve aqui. Registrar também, senhor presidente, que algumas falas aqui, né, nos colocam talvez a necessidade de relembrar aqui o próprio pedido de instalação da CPI, né, que tem um objetivo muito claro quando foi apresentado, né? Trata-se de uma comissão parlamentar de inquérito, né, constituída com a finalidade de investigar se os valores das tarifas cobrados pelas concessionárias nas rodovias paulistas estão em consonância com os critérios definidos nos editais de licitação e nos contratos firmados com o Estado. Além disso, os próprios contratos serão analisados, observando-se a sua consonância com a lei federal que rege as concessões de obras e serviços públicos. Portanto, uma CPI que nasce para cumprir um papel, que é o papel permanente da Assembleia, de investigar, né, e de acompanhar a regularidade de contratos, de concessões, talvez com poderes maiores, porque a CPI tem, né, mas não necessariamente a partir de um fato concreto, de uma denúncia concreta, de uma irregularidade apontada de antemão, né, como um fato concreto que motivasse a constituição da CPI. Portanto, entendo que teremos aqui, com muita tranquilidade, uma boa oportunidade de fazer um grande debate, primeiro sobre o objeto que está definido no requerimento da CPI, que é a obrigação de todos nós cumprir fielmente. E segundo, esse debate, né, que tem sido feito regularmente, né, do papel das concessões, de como isso tem ajudado mais ou menos o Estado de São Paulo. Então, a minha
certeza de que todos os 9 deputados que estão aqui nomeados a partir do ato do presidente desta Casa para compor essa CPI, né, têm iguais condições de desenvolver um trabalho de investigação, um trabalho de levantamento a partir do requerimento que foi apresentado, e com certeza poderemos apresentar como tem sido feito aqui nessa Casa, a partir do trabalho sério que os deputados têm feito, um bom resultado para o povo de São Paulo, que nos elegeu e deu a prerrogativa de exercer em seu nome o papel de representantes do povo paulista. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra deputado Gerson Bittencourt, em seguida deputado Carlos Janazzi. Bom, em primeiro lugar, eu queria esclarecer uma questão que acho importante. Quando coloquei o questionamento da indicação do PSDB ao Bruno Covas, eu não fiz referência à sua atuação parlamentar e qualquer outra coisa nesse sentido. Eu fiz referência especialmente que a praxe nos órgãos de investigação é aquele que tem um parentesco com o investigado não cumpra o papel de condução da investigação. Não existe nenhum processo no judiciário onde um parente possa fazer ou participar de uma investigação ou julgamento de uma pessoa que tenha um grau de parentesco tão próximo. Em segundo lugar, eu fiz referência que eu acho que o ex-governador não precisaria desse tipo de defesa. Então, não fiz qualquer ataque nem à honra do ex-governador e muito menos do Bruno Covas, mas o grau de parentesco que eu acho que prejudica o andamento do processo. Segunda questão, eu queria discordar do deputado Geriboni, que eu não creio que a indicação do deputado Antônio Mentor é importante, sem dúvida nenhuma, e não poderia se furtar dessa indicação, mas não garante a independência. Não garante a independência, porque a independência não foi garantida no momento que nós quebramos a tradição dessa Casa nesta importante comissão criada proposta pela oposição e que na hora de fazer a indicação do presidente e do relator são duas indicações de dentro da base governista. Então eu não posso imaginar que única e exclusivamente a indicação do deputado Antônio Mentor, repito, importante, mas não garante a independência. A independência dos trabalhos seria garantido com o compartilhamento da condução, com o compartilhamento das investigações. E essa forma só poderia ser garantida com a participação, com todo respeito aos demais deputados, do deputado Antônio Mentor, ou na presidência ou na relatoria desses trabalhos. Então eu não acredito, e quero deixar claro aqui, essa posição de independência que a base do governo quer aqui deixar parecer que vão ser feitos isso. Segundo lugar, é evidente, o próprio requerimento de composição de constituição da CPI, ela pega exatamente, foi lido aqui pelo deputado Davi Zaia, os elementos relativos à tarifa. Mas o que compõe a tarifa dos pedágios? O que compõe a tarifa dos pedágios é a taxa interna de retorno, que no período das concessões ficou em torno, para não dizer que ficou mais, de 20%. Aí vocês vão me dizer, não, mas naquele período de 98, 99, a TJLP estava na casa dos 20%, e é verdade. Agora, como que nós vamos aceitar os diversos aditivos que foram feitos, prorrogando o prazo, com uma TJLP que hoje está na casa dos 10% e a mesma TIR de 20%? E a mesma TIR de 20%. 20% de uma taxa que lá em 98 talvez estivesse correta. E é importante dizer, porque tinha que acompanhar, evidentemente, a TJLP. Tinha que ter ela como referência. Agora, é importante que a gente também faça uma análise como que esses contratos foram prorrogados no mesmo conceito que já foi ultrapassado.
E foi ultrapassado pela própria base e pelo próprio PSDB, que as últimas concessões foram feitas um pouco diferenciada das primeiras concessões. Nós queremos discutir, deputado Davisaia, o cumprimento dos contratos. O contrato de concessão da Demar de Barros, a Procuradoria do Governo do Estado pediu para romper, porque tinha indícios de corrupção. Porque a concessionária não cumpriu aquilo que estava no contrato, que era ter 2 pedágios em Jaguariúna, 1 por sentido. E agora estão sendo aditivo de obra. É isso que nós queremos ver. E isso impacta no valor da tarifa. E aqui não estamos fazendo acusação à governadora A ou B. Mas estou retratando a posição da Procuradoria do Estado. Eu fiz uma pergunta na Artesp, para a Artesp, na última reunião que nós tivemos a oportunidade de ter a diretora da Artesp aqui, o que aconteceu com esse contrato? O que aconteceu com esse contrato? O governo do Estado manda romper a Procuradoria com indícios de corrupção. Mudaram o edital no meio do processo licitatório. No meio do processo licitatório. Isso impacta ou não impacta? Impacta ou não impacta no preço? Claro que impacta no preço. Nós queremos discutir o valor da outorga. Nós queremos discutir as obrigações das concessionárias, não em todos os contratos, porque nem todos têm, mas as obrigações das concessionárias com as vicinais. Ficaram quantos anos sem cumprir o que estava estabelecido no contrato? Foi divulgado isso há pouco tempo atrás. Tudo isso não é só um modelo, um conceito. É um modelo, é um conceito, mas é uma forma de fazer a gestão do Estado. É uma forma de trabalhar a questão do transporte que não impacte negativamente na economia, no custo do Estado de São Paulo. E é isso que nós queremos discutir, é isso que nós queremos debater aqui, é isso que nós queremos investigar com seriedade, com transparência e, sobretudo, com acompanhamento da população e da imprensa. Porque vocês vão ter que dizer aqui que o pedágio está adequado, que o valor é adequado, que fazer contrato, aditivo de contrato com 20% de TIR não tem sentido. Não tem sentido. Então é esse o debate que nós vamos fazer aqui. Esse é o debate que nós estamos dispostos a discutir, a apresentar, a investigar, a debater com cada um o conceito e a forma utilizada. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar aqui, em nome do PSOL, a nossa indignação, a nossa perplexidade com a composição dessa CPI dos pedágios. Primeiramente porque, como já foi dito aqui, houve o rompimento de uma tradição histórica da Assembleia Legislativa e normalmente do Parlamento brasileiro, no sentido de que quem propõe a CPI normalmente é eleito o presidente da CPI ou até o relator. Mas aqui não aconteceu nem uma coisa e nem outra. Então nós defendemos que o presidente tinha que ser necessariamente o deputado mentor, que foi o proponente, foi ele que colheu as assinaturas, nós assinamos, nós do PSOL, nós sempre defendemos a instalação de uma CPI dos pedágios aqui para investigar, para fazer uma verdadeira devassa nessa farra dos pedágios no estado de São Paulo. Agora, o que nós temos aqui é o rompimento de uma tradição, nós temos aqui a relatoria controlada pelo governo, a presidência controlada pelo governo, né, de deputados que não assinaram, que foram contra, sempre, na verdade, pertenceram a uma base que obstruiu sistematicamente qualquer tipo de investigação, principalmente nessa área dos pedágios. Agora, então, deputados que não assinaram o pedido de CPI vão relatar e presidir a CPI dos pedágios. É uma contradição, é uma desmoralização isso para a Assembleia Legislativa e, sobretudo, para o instrumento da CPI, que ela já nasce blindada, essa CPI nasce blindada pelo governo, nasce dominada e neutralizada, né? É lógico que nós da oposição vamos aqui apresentar requerimentos, nós do PSOL vamos apresentar vários requerimentos. O deputado Rilo, que acabou de sair, fez uma intervenção que para nós é fundamental. Fundamental que é a questão das empresas que controlam essas concessionárias. Nós sabemos que grandes empreiteiras, financiadoras de campanhas eleitorais, de partidos políticos, principalmente de partidos da base do governo,
são as controladoras de várias dessas concessionárias aqui do Estado de São Paulo. Nós vamos querer aprofundar isso, a relação dessas empreiteiras, não das concessionárias, porque elas não podem financiar campanhas eleitorais do ponto de vista legal, mas as empreiteiras financiam. Nós queremos fazer o levantamento, nós vamos questionar o papel da Artesp, nós vamos participar ativamente dessa CPI. Mas registro a minha indignação, minha perplexidade aqui, e também, ao mesmo tempo, nós não esperávamos outro comportamento do governo, que mesmo quando a Assembleia Legislativa instala uma CPI que supostamente investigaria irregularidades do governo, ela já nasce praticamente blindada e quase que morta. Só não será morta, não nasce morta totalmente, porque nós da oposição vamos aqui fazer várias intervenções e gestões para que ela realmente dê algum tipo de contribuição para combater a farra dos pedágios no Estado de São Paulo. Muito obrigado. A palavra, deputado Antônio Mentor. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria apenas complementar a leitura que o deputado Davi Zaia fez relativamente às razões que compõem o nosso requerimento. O deputado Davi Zaia parou quando se referiu a contratos firmados com a lei federal. Depois disso, deputado Davi Zaia, evidentemente, Vossa Excelência, por conta de ter ficado afastado aí durante esses 3 anos, exercendo uma tarefa importante no governo do Estado, aliás, o fez com bastante competência, criando aí uma nova forma de gestão, especialmente no que diz respeito ao atendimento pelos poupa-tempos. Nós temos que reconhecer isso, mas do ponto de vista do interesse das ações aqui, da Assembleia Legislativa, e mais especialmente relativamente às questões da CPI dos pedágios, que aguarda há 3 anos, durante todo esse período que Vossa Excelência esteve no governo, nós estamos aqui aguardando que essa CPI possa ser instalada. A sequência do cabeçalho do requerimento diz que, além de atender às exigências da lei federal, que rege as concessões de obras e serviços, com vistas a garantir o equilíbrio econômico e financeiro desses contratos, de forma a assegurar uma justa remuneração combinada com a necessária modicidade tarifária, especialmente no tocante àquilo que o deputado Gerson Bittencourt se referiu, que é a taxa interna de retorno, que nos dias de hoje é verdadeiramente absurda. E os contratos estão em vigor hoje, foram prorrogados. E foram feitas revisões que implicaram em reajuste das tarifas com base nesta taxa interna de retorno. O deputado Giriboni, que tem uma experiência larga na questão do transporte, como acabou de revelar, sabe que hoje no Brasil nada remunera o investimento na ordem de 20% a 23%. Imagine só uma concessão rodoviária que é dinheiro em caixa, à vista, pago encostou o umbigo no balcão, tem que pagar. Dá um retorno dessa ordem superior a 20% de taxa interna de retorno. O deputado Gerson Bittencourt se referiu com muita precisão a isso. O aumento do volume de tráfego, o Brasil cresceu nesses 10 anos. Nós tínhamos um produto interno bruto da ordem de 500 bilhões de reais, e hoje nós temos um produto interno bruto da ordem de 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Portanto, o Brasil cresceu mais de 4 vezes. E isso reflete no volume de transporte rodoviário, reflete no uso das nossas rodovias. Será que isso não impactou positivamente no preço da tarifa, de modo que ela pudesse ter uma redução à vista dos processos de reequilíbrio contratual que já foram estabelecidos pelas concessionárias na relação com o governo do Estado de São Paulo? Mas principalmente porque o Brasil de hoje é outro. O Brasil não é mais aquele que tinha uma taxa Selic da ordem de 26,5%, como aconteceu até 2002, deputado Davi Zaia. E por isso merece, sim, uma revisão especial naquilo que diz respeito a esse indicador tão importante no custo de vida do Estado de São Paulo, que são as tarifas dos pedágios. E esses itens que eu acabei de mencionar, que constam
do requerimento apresentado, quando nós protocolizamos essa solicitação em março de 2011, não foram mencionados por Vossa Excelência, que não acabou de ler o cabeçalho do nosso requerimento. Mas nós vamos trabalhar com esses indicativos que foram mencionados aqui nesse momento, e vamos sim trabalhar para que haja uma efetiva redução no preço das tarifas do pedágio no Estado de São Paulo, porque se faz necessário. O Brasil de hoje não é mais o Brasil de 98, não é mais o Brasil de 2002. O Brasil cresceu, evoluiu e hoje tem estabilidade econômica. O Brasil cresceu, evoluiu e hoje tem dignidade para poder exigir que o governo do Estado de São Paulo tome esta iniciativa e, através da Assembleia Legislativa e do trabalho dessa CPI, promova a reavaliação dos contratos de concessão com a consequente redução das tarifas de pedágio. Pela ordem, presidente. Deputado Alencar Santana. Cumprimentar a todos os deputados. Eu acho que o dia hoje nessa casa, pelo menos aqui na CPI, na Comissão de Infraestrutura, podemos considerar que foi o dia do enterro. Na Comissão de Infraestrutura, diversos requerimentos desde 2013 que lá tramitavam para ouvir ex-diretores da CPTM, do metrô, a secretária Edna Flores, consultores. Hoje nós tivemos a rejeição de todos os requerimentos. A base do governo foi organizada, preparada e sequer fez o debate. Sequer fez o debate. Simplesmente a ordem parece que era falar rejeitado, 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 rejeitado. 6 vezes rejeitado, porque foi tudo de 6. Eu, o deputado Zico, o deputado Geraldo Cruz, votamos favorável porque entendemos requerimentos, aliás, de autoria do deputado Bittencourt, alguns deles, outros deputado Mentor, deputado Marculino enquanto líder, nosso, deputado Zico, Geraldo Cruz, todos os requerimentos foram rejeitados, demonstrando que essa casa não quer apurar, demonstrando que essa casa não quer fazer aquilo que lhe compete, no mínimo que também é cuidar e zelar pelo interesse público, pelos nossos recursos, e não tenho dúvida que naquela questão, que também, assim como essa, merece um aprofundamento, nós descobriríamos o porquê tantos quilômetros de metrô e de trem não foram construídos ao longo desses anos e que as pessoas, o trabalhador, sofrem no dia a dia as mazelas do nosso transporte. E hoje, aliás, queria primeiro, sobre a CPI aqui, deputado, queria parabenizá-lo, deputado Zaya também, porque Vossa Excelência parece que para a base do governo vocês vão resolver o problema de vossas bancadas, porque já chegaram a retornar a essa casa depois de passarem um período como secretários e já foram indicados para postos tão importantes aqui na CPI, dentro da CPI, para os postos chaves, né? Então, parabenizá-los, porque de fato, com certeza, a base do governo deve ter algum problema em relação a isso. E aí, é importante destacar, nós tivemos diversas CPIs criadas ao longo desses anos, desses 3 anos. Todas elas por parte da base do governo. Nenhuma delas criadas pela oposição. A única criada pela oposição é essa, e temos a do lixão de Itaquá, que a gente não conseguiu ainda eleger quem é o presidente, que é da CETESB, elegeu o presidente e o relator. E justamente nessa, quem foi o primeiro signatário, aquele que propôs, não é o presidente e sequer o relator. E sequer o relator. É lamentável, porque isso é um desrespeito às relações estabelecidas, por mais que não esteja no regimento, as relações estabelecidas aqui na casa entre os parlamentares. O deputado Mentor protocolizou essa CPI no primeiro dia, né, deputado? Só não foi a primeira, que inclusive já foi, naquele momento, houve uma manobra. Não sei se foi lembrado aqui, provavelmente já foi, houve uma manobra. E agora, através de uma decisão de uma maioria que tenta mais uma vez esconder, e olha só, interessante, deputado Bittencourt,
Nós aqui não estamos dizendo, pelo pedido da CPI, que há apontando qualquer relação suspeita entre qualquer autoridade pública e as empresas do pedágio. Não estamos apontando isso. Assim como as outras CPIs que apuraram nesse período, assinatura de televisão, plano odontológico, desmanche, sebo do boi, tantas outras que na nossa, como é que é, a da cachaça, tantas elas que no nosso entendimento não teria necessidade, não teria emergência, urgência, não envolvia fato grave, não vivia denúncia, que necessitava de uma apuração por essa casa, foram criadas. E os deputados, os respectivos autores iniciais, foram escolhidos presidentes. E hoje, sem haver qualquer indício de participação de uma autoridade política, autoridade pública, a base do governo escolhe a tropa de choque para poder impedir que as investigações nessa CPI sejam transparentes. E mais do que isso, sejam profundas. Porque não é lógico, se a gente pegar o sistema de pedágio em São Paulo, além de ter a tarifa cara, como já foi dito por alguns, nós temos os sistemas lá do Sem Parar, das outras empresas, onde tem uma diminuição de custo, porque você tira a guarita, você tira o funcionário da guarita, e mesmo assim o usuário é obrigado a pagar pela assinatura. E se vai trocar depois o veículo, paga mais, enfim. É um custo que o cidadão tem em detrimento das empresas que acabam ganhando muito mais. Então essa casa, parabenizar todos os deputados que assinaram, o deputado Mentor, o deputado Bittencourt, que também faz parte, toda a bancada do PT, porque se manifestou, e os demais deputados, pela transparência, pela responsabilidade e mais do que isso, para o devido esclarecimento ao povo paulista que necessita daquilo que de fato ocorre nos pedágios de São Paulo. Há sobrepreço, há favorecimento, há de fato os contratos que tiveram aumento de forma indevida, onde o próprio governo apontou isso. No mínimo mereceria dessa casa uma apuração muito maior. Mas parece, pelo andar da carruagem, pelo primeiro dia de escolha, deputado Mentor, Vossa Excelência, deputado Bittencourt, que são os membros efetivos da bancada do PT, os membros efetivos, vão ter um grande trabalho para conseguir avançar. Não tenha dúvida que vocês têm o nosso apoio. E nós sabemos da qualidade do trabalho de vocês e do compromisso e a responsabilidade. Mas não tenho a certeza a vocês que a base do governo vai tentar impedir qualquer atitude que de fato queira esclarecimentos. Pela ordem, presidente. A palavra, deputado José Zico Prado. Não, só para lamentar mais uma vez de que a CPI já nasce com uma característica, do meu ponto de vista, duvidosa. Quero registrar isso aqui porque acompanho essas concessões de rodovia desde o primeiro momento, aqui no estado de São Paulo, no governo do governador Mário Covas, que foi o idealizador dessas concessões onerosas para o povo do estado de São Paulo. E nossa bancada, já naquela época, tinha posição divergente desse modelo. Nós não éramos contra o pedágio, nós éramos contra o modelo que estava sendo aplicado aqui no estado de São Paulo. E nós lutamos e vem debatendo sobre essa questão durante esse período todo. E chega um momento que nós achávamos que a gente ia protocolar o deputado Antônio Mentor, que junto com a assessoria passou uma noite toda aqui, já foi comentado isso, mas passou uma noite toda e essa CPI ainda foi uma das últimas CPIs que vai ser instalada nesse ano, provavelmente. Eu quero lamentar aqui porque as concessionárias ultimamente só têm ganhado e muito com essas concessões. Não só ganhando do ponto de vista de que eles foram prorrogados contratos, foram beneficiados com as fibras óticas. Se a gente for fazer um levantamento de tudo aquilo que foi adicional às concessões, até a propaganda à margem das rodovias, nós vamos ver que não tem nenhum investimento que cobre melhor do que ser concessionários de rodovia.
E eu quero dizer mais. No começo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso e do governador Mário Covas, nós tínhamos uma frota muito velha no estado de São Paulo. Portanto, quando a gente viajava pelas rodovias, a gente via muitos carros que quebravam e a concessionária que tinha. Essa foi uma das justificativas que eu ouvi aqui nesta comissão. Hoje a frota no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, no governo Lula e Dilma, melhorou e muito. Então hoje dificilmente se anda por uma rodovia, vê carro guinchado. E essa é uma questão, quem que lucra com isso? É lógico que o povo brasileiro lucrou, melhorou a sua frota. Mas as concessionárias ganharam muito mais. E não vou repetir aqui tudo aquilo que já foi dito pelos meus companheiros aqui de bancada, pelo que o Gianazes falou. Mas eu quero lamentar que parece-me que essa CPI já nasce com o destino traçado. Então eu queria deixar registrado isso aqui nessa comissão. Palavra do deputado Orlando Bolsoni. Cumprimentar pela escolha o senhor presidente Bruno Covas, nosso vice-presidente Antônio Mentor. Eu acho que o cargo de vice não diminui. Eu sou vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e eu procuro contribuir decisivamente nos destinos daquela comissão. E com certeza, o senhor, pelo talento, pelo conhecimento, pela experiência, pela sensibilidade, eu tenho certeza de que vai contribuir, vai acompanhar os trabalhos, como é de a característica já de sua vida pública. Saudar o deputado Davi Zaia pela escolha. E eu quero fazer, assim, acho que nós levantamos aqui, foram emitidas muitas opiniões, mas acho que o momento agora, primeiro passo que foi levantado pelo deputado Mentor, que são fatos. Aí sobre esses fatos é que nós vamos nos debruçar e fazer uma investigação, tranquila no sentido de comprometimento com a verdade, no sentido de que esses fatos aí vão nos dar depois a oportunidade, através da relatoria, através da participação de todos nós, de dar a oportunidade de aperfeiçoar um sistema de pedágios, embora na literatura ele exista já de décadas, vem desde o século passado, mas que são experiências que podem ser aperfeiçoadas. Eu vejo dessa forma. Vejo também que não é aqui não está se fazendo um estudo investigativo sobre pessoas, está se fazendo sobre modalidades e estratégias de governo. Que eu acredito que eu tenho, pelo contrário, uma visão muito serena e otimista nesse aspecto, pela confiança, pelo conhecimento, pelo passado que eu tenho pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo relator e por todos os membros da comissão que poderão dar contribuições para a melhoria do sistema, para a busca de novas estratégias. E é óbvio que houve uma mudança. A realidade do país hoje é uma, diferentemente de 20 anos atrás, quando foram feitos os primeiros. E aí, à luz e a própria proposta do deputado Mentor, então, à luz da realidade de hoje, nós podemos aperfeiçoar esses sistemas que, à vez à época, não tínhamos os conhecimentos suficientes. Então, da minha parte, é uma relação de confiança em todos os membros da comissão, e, para mim, eu me sinto muito tranquilo de participar e com a certeza de que essa comissão vai possibilitar uma evolução, contribuir sugerindo evolução no sistema, no próprio sistema de logística do Estado de São Paulo, como também lembrou o deputado Bittencourt, como lembrou os outros deputados. Era essa a minha participação, senhor presidente. Bem, nada mais. Só para ficar claro, a gente acertou aí o período das nossas reuniões? Não, eu perguntei se havia alguma sugestão, não houve nenhuma. A sugestão às quartas pela manhã,
pessoal pediu que tem dificuldades quarta à tarde. Na terça, grande parte de nós participamos não da reunião da liderança, mas também da comissão de transporte que ocorre no mesmo período. Então, se pudesse fazer na quarta de manhã e tiver acordo dos demais. Pergunto aos nobres deputados. 10h30. Quarta às 10h30. Já começando na semana que vem, porque acho que para amanhã não teríamos pauta para poder deliberar, teria ata a ser confeccionada, então acho que já ficaria para a quarta da outra semana, perfeito? Então ficar também escolhida a data quarta-feira às 10h30 da manhã. Nada mais havendo tratar, está encerrada a presente reunião.